Diego Coutinho, esse é o canal Somos Botafogo. Dia de jogo, o Glorioso entra em campo para enfrentar a equipe do Grêmio no Newton Santos. O Botafogo já está rebaixado, já houve a confirmação do rebaixamento, mas dias importantes pensando no planejamento da temporada de 2021. O presidente do Sérgio Melo deu uma entrevista nesse final de semana, mais precisamente no domingo, a uma rádio do Rio de Janeiro, a Rádio Roquete Pinto, falando a respeito de alguns temas importantes para o torcedor alvinegro. O presidente falou a respeito de SA, falou a respeito de reforços, falou a respeito de treinador, deu uma palhinha a respeito sobre tudo que o torcedor alvinegro quer saber para essa temporada e também para o futuro do Botafogo, se a gente for pensar principalmente em relação à SA. Em relação à SA, o presidente falou que já teve algumas reuniões interessantes com investidores e que não é algo que esteja descartado, muito pelo contrário, está próximo de acontecer. Diferentemente do que o Montenegro fazia, do Sérgio não deu percentual, mas já falou sobre o assunto. Sinceramente, eu gostaria que esse assunto fosse tratado de forma sigilosa, até reunião e tudo mais, que não fosse comentado. Só fosse comentado realmente quando estivesse fechada a questão da SA e tudo mais. Mas o presidente já falou a respeito do assunto, já criou novamente uma ansiedade no torcedor, que está um pouco saturado desse assunto, uma vez que muitos dirigentes falam e não se confirma. O Nelson Mufarrege falava, o Rottenberg falava, o Montenegro falava, e o torcedor não viu isso de forma concreta. Mas o Césio falou que tiveram sim algumas reuniões, que ele está empolgado com a questão da SA e que ele não acha nem tão difícil assim de acontecer. Uma vez que, como exemplo, a multa do Matheus Nascimento para o exterior é basicamente o que o Botafogo precisa para ter investimento na SA. Fala-se em 60 milhões de euros, é justamente o valor próximo da multa do Matheus Nascimento. Então o presidente acha que só a venda do Matheus Nascimento futuramente pagaria a questão da SA. O presidente falou também a respeito de reforços. Segundo o presidente do Sérgio Melo, essa semana nós teremos novidades, 4 nomes que estão praticamente acertados com o Botafogo para a temporada de 2021. O presidente ainda disse que foi apresentado a ele, pelo diretor de futebol Eduardo Freeland, 3 ou 4 nomes para assumir o comando técnico do Botafogo. Não foi divulgado um nome preferido, mas a princípio parece que um treinador experiente está descartado. Fizemos um vídeo ontem falando a respeito disso, treinadores de primeira prateleira, treinadores de segunda prateleira, vamos dizer assim, comparando. Os de primeira prateleira seriam os técnicos mais experientes e que teriam um custo maior aos cofres do Botafogo. Só que também falamos que não é um momento de gastos excessivos. O Botafogo vive uma situação financeira muito ruim e que deve ficar ainda mais difícil com a queda da Série B, queda para a Série B, e automaticamente a queda das receitas. Então o Freeland vai aí conduzir essa negociação com os técnicos de 3 a 4 nomes, buscando aí entre esses 3, 4 nomes quem será o técnico do Botafogo para a temporada de 2021. Falamos em reforços anteriormente, que o Botafogo pretende anunciar 4 reforços essa semana, que o presidente disse ontem em entrevista a uma rádio carioca. Um deles que o Botafogo tentou, mas acabou não conseguindo, fez uma sondagem, foi o Meia Camilo. Teve passagem por aqui nos anos de 2016 e 2017, saiu quando o clube disputava a Taça Libertadores da América, teve uma saída um pouco conturbada, porque não aceitou o banco de reservas. O Botafogo sondou a situação do Camilo, mas o jogador Meia acabou renovando com a Ponte Preta por mais uma temporada. Então o Botafogo busca reforços para traçar o seu planejamento. Imagino que as dispensas do atual elenco vão acontecendo de acordo com que os reforços também vão sendo acertados. Não adianta você já realizar todas as dispensas e ter que ficar depois correndo que nem louco em busca de reforços. As coisas precisam ser feitas de forma gradativa. Então o Botafogo está aí acertando, né, em relação a esse planejamento.
Quem mais uma vez se pronunciou a respeito de toda a situação do Botafogo foi o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro. Montenegro parece que recebeu um e-mail, não gostou e respondeu esse e-mail falando a respeito da atuação dele no Botafogo e também sobre a questão financeira que envolve o Botafogo. O Montenegro admitiu ali no e-mail alguns erros. O que me pareceu mais transparente foi a questão da demissão do Bruno Lazzaroni, que o ex-presidente admitiu que foi um erro. Entretanto, mais uma vez, o ex-presidente aí expondo o Botafogo a algumas situações, falando de atletas, chamando o Gatito Fernandes, por exemplo, de covarde, que teve uma atitude covarde, insinuando que o Gatito não está jogando porque não quer. Complicado. O Botafogo, mais uma vez, fica aí numa saia justa devido a declarações do ex-presidente. Como falei anteriormente, jogo daqui a pouco, às 8 da noite, o Botafogo enfrenta o Grêmio. Quem vai comandar a equipe é o Lúcio Flávio, como técnico interino, mas não deve ter nenhuma mudança na equipe titular. Diego Loureiro segue no gol, Kevin na lateral direita, Canu e Souza no miolo de zaga, com Vitor Luiz na lateral esquerda. Meio campo, José Wellison, Caio Alexandre e Romildo. Na frente, Matheus Nascimento, Cezinha e Rafael Navarro. Voltando ao assunto do futuro técnico do Botafogo, o presidente do Sérgio Melo disse que a intenção é fechar o quanto antes com o nome, para que ele chegue e ajude no planejamento. Faltam 4 jogos para o final do Brasileirão. A ideia é que esse novo técnico não chegue a princípio para comandar a equipe. Ele chegaria para observar o elenco e ajudar nas contratações, participar do planejamento. E aí sim, para o início do Carioca, para o início do Campeonato Carioca, esse novo técnico começaria a trabalhar efetivamente comandando o futebol, comandando a equipe de futebol do Botafogo. Então, galera, 8 da noite, jogo do Botafogo contra o Grêmio, jogo pela 35ª rodada do Brasileirão contra o Grêmio. O Botafogo tentando, mais uma vez, como falamos sempre nos vídeos anteriores, jogar pela honra, pela dignidade, tentar não deixar a imagem tão feia ou ainda pior do que ela já é no momento. O Botafogo é lanterna do Brasileirão, tem uma das piores campanhas do segundo turno dos pontos corridos. No momento é a pior campanha da história dos pontos corridos no segundo turno. Faz uma campanha horrorosa em casa, são apenas 2 vitórias e 17 jogos, e tem a chance de hoje contra o Grêmio não melhorar, vamos dizer assim, mas de mostrar ao torcedor um pouquinho mais, principalmente os mais jovens, para a temporada de 2021. É isso, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos alvinegros, ative as notificações para estar aqui sempre atento ao canal e sempre bem informado notícias em relação ao nosso Botafogo. Valeu, galera! Mais tarde, depois do jogo contra o Grêmio, voltamos com um vídeo falando sobre o jogo, analisando a partida e a atuação do Glorioso. Valeu, galera! Um abraço!